Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da comunidade Treinador de Ciclismo. Boa noite para todos vocês. Hoje uma aula muito especial de planilha por potência para cross country curto. Já vou logo avisar, dando meu boa noite para vocês que estão me assistindo aqui agora. Quinta-feira, 8 horas da noite, é o nosso horário sagrado. Só que eu tô gravando essa aula. Por quê, pessoal? Muita gente que me acompanha aqui sabe, eu coordeno um curso de educação física numa instituição aqui do interior de Minas e tá tendo abertura agora, capacitação de professores, e eu vou dar uma capacitação para alguns professores lá. Eu não podia escolher o horário, então acabou que encaixou bem no horário da nossa live. Hoje vai ser gravado, muito especial, e na próxima quinta-feira eu estou de volta aqui ao vivo com vocês, tá joia? Tem um aviso muito importante para quem está assistindo aqui agora. Fevereiro vai ser o mês da potência aqui nas aulas da comunidade Treinador de Ciclismo. Nós vamos ter 4 aulas de planilhas e vocês vão receber, lógico, ao final dessas aulas, vocês vão ter para vocês 4 modelos de planilha por potência. Cross country curto, que é hoje, cross country olímpico na próxima quinta, depois tem cross country maratona e a gente vai fechar com uma de ciclismo de estrada e a gente vai ter esse mês de fevereiro só com planilhas de potência, planilha passo a passo, fazendo junto aqui com vocês com potência. Por que que eu decidi fazer isso? Eu estava olhando os nossos modelos de planilha passo a passo e a gente já tem mais de 20 modelos tendo como base a frequência cardíaca. E a gente tem poucos, acho que 2, talvez 3 de potência. Então eu estou querendo aumentar agora, porque os medidores de potência estão ficando... ainda são caros, mas um pouco mais populares ou um pouco mais comuns. As pessoas estão investindo um pouco mais nesses medidores de potência. Então é importante que a gente tenha esses modelos aqui para vocês também. Ah, André, mas eu posso pegar, por exemplo, qualquer modelo de planilha passo a passo que você fez ali de frequência cardíaca e eu posso transformar para potência, não posso? Mudando ali as zonas e tudo mais, né? Tem até não é a mesma coisa, mas acho que tem nas aulas de potência eu comento sobre isso, sobre essa equiparação, né? Essa transformação, se a gente quiser fazer. Pode, mas é bom a gente ter um modelo já prontinho, não é mesmo? E eu não vou fazer a mesma planilha. Aí que está o legal. Então você vai poder, se você quiser, pegar os modelos de planilha de frequência cardíaca e trocar para potência, mas você que não trabalha com medidor de potência pode pegar esses modelos de potência aqui também e trocar para frequência cardíaca. Então a gente vai dobrar o número de modelos que a gente tem, tá certo? Muito bem, então vamos começar a nossa aula de hoje fazendo um modelo de planilha passo a passo aqui por potência. O que eu vou fazer? Tanto na aula de XCC, que é hoje, de cross country curto, quanto na aula de olímpico, cross country olímpico, mountain bike e a prova de cross country maratona. Eu vou utilizar o mesmo modelo. Espera aí que eu vou dividir a minha tela com vocês. Aqui está. É gravado, mas é ao vivo, tá, gente? Eu tô fazendo ao vivo a aula, então tem toda aquela coisa do ao vivo mesmo para quem sabe faz ao vivo, aquilo que eu falo, né? Aqui está. Deixa eu ficar menorzinho aqui, ó. Isso. Planilha por potência cross country curto. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um estudo de caso, tá? Que é o mesmo estudo de caso da aula de frequência cardíaca. Só que eu vou fazer uma planilha diferente. Por isso que vocês vão ter 2 modelos. Por exemplo, agora ao invés de ter um modelo para planilha de cross country curto, vocês vão ter 2 para vocês usarem, adaptarem. Um baseado em frequência cardíaca, outro baseado em potência. E vocês podem trocar um pelo outro também, né? Se quiserem variar e assim por diante. Como a aula, hoje é a live de número 78. Como a aula de cross country curto foi a aula lá para 13, 10, se eu não lembro, entre 8 e 13 ali, ou seja, já faz muito tempo, é legal a gente ter outros modelos e eu vou apresentar também o estudo de caso para vocês de novo, que é breve, porque muita gente pode não ter visto, tá certo? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, com a Carla, ok? Que tem 32 anos, 60 quilos,
1,65 m de altura. Todos os nossos estudos de caso aqui, como a gente está trabalhando com... não vou nem só falar atletas, podem ser amadores dedicados ou pessoas que praticam atividade física mesmo como saúde e qualidade de vida, mas eu gosto sempre de trabalhar com pessoas que estão liberadas para atividade física. Então eu sempre coloco que o PARQUE, que é o questionário de risco coronariano que essa pessoa respondeu, com as 7 perguntinhas lá, tem esse modelo lá na comunidade de treinador de ciclismo, que tá ok o questionário de risco coronariano dela ou de qualquer estudo de caso aqui para a gente poder prescrever tranquilamente. Inclusive, aqui nessa planilha de hoje, a gente vai prescrever as 4 semanas anteriores a uma prova de cross-country curto. Então a gente vai pegar a última semana de polimento e vamos pegar as 3 semanas anteriores também. Tá? É importante a gente dizer isso aqui. Continuando. A Carla, ela é atleta de mountain bike há 5 anos, tá? Então se ela tem 32, desde os 26, 27, ela já tá no meio do mountain bike, só que é o primeiro ano dela priorizando o cross country curto, tá certo? Ela pedalava antes distâncias um pouco maiores, por exemplo, o olímpico, né, que pode girar em torno ali de 40 quilômetros, e agora ela vai para o curto. Outra coisa importante de falar, pessoal, vou até botar cheio aqui para mim. Cadê? Aqui está. Eu já estou fazendo o modelo de planilha passo a passo aqui, mas a gente tem uma aula teórica, tá? Sobre cross country curto, para vocês que ainda não conhecem a modalidade, né? Ou que querem saber a diferença ali do cross country curto para o cross country olímpico, para o cross country maratona. Tem aulas teóricas sobre cada modelo desses lá nas lives da comunidade, tá? Então olha aqui, ó. Pronto, agora tá certinho aqui, ó. A aula de número 7, treinamento de cross country curto. Então se você tiver dúvidas sobre as características da prova, eu vou falar aqui brevemente, mas se você quiser uma aula só sobre isso, eu recomendo que você veja essa aula antes, que é a aula de número 7, treinamento de cross country curto, tá lá na comunidade, na plataforma. E a planilha passo a passo de cross country curto que a gente fez com base em frequência cardíaca foi a aula de número 8. Então a 7 foi a teórica, a 8 foi com base em frequência cardíaca e hoje a 78, olha só, 70 semanas depois, a gente está fazendo um modelo de potência. Tava devendo, né, pessoal? Então vamos fazer aqui essa planilha voltando aqui para nossa apresentação. Então ela é atleta de mountain bike há 5 anos, é o primeiro ano dela priorizando o cross country curto. Ela tem disponibilidade para treinar 5 vezes na semana e o objetivo dela é correr entre 5 e 8 provas de cross country curto na temporada, tá? As provas de cross country curto, para quem não conhece, falando brevemente, sem precisar voltar lá na live, são provas que costumam durar entre 20 e 22 minutos mais ou menos, tá? Geralmente a medição da distância dessa prova, né, não é distância mais por duração, costuma ser 20 minutos mais uma volta, tá? Então, dependendo do tamanho do circuito de cross country curto, que varia aí, talvez eu não lembre de cabeça agora, mas lá na aula número 7 tem as dimensões da própria UCI, né? União Ciclística Internacional, varia ali entre 1 quilômetro e pouco e 2 quilômetros, né? Então é aquele circuitinho mais curto, bem técnico, tá certo? Bem técnico. É uma prova explosiva que dura 20 e poucos minutos. Então, se vocês já acompanharam aí na televisão, tem mostrado muito, especialmente a temporada passada, ou as últimas temporadas que a gente vem acompanhando, né? Ela tá aí fazendo parte do calendário e é muito legal de acompanhar, tá certo? Beleza. Então, vamos lá para a nossa planilha. Vou sair dessa tela aqui, que foi a tela de apresentação do estudo de caso, e vou dividir a minha tela do navegador com vocês. Cadê? Agora é a hora, né, aqui está. Aqui está a tela do navegador. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Deixa eu... Isso. Vamos lá? Navegador. E aqui a gente vai ver essa janela aqui, ó.
Planilha XCC. Isso, aqui está. Bom, pessoal, essa planilha aqui que vocês estão vendo, ela é a planilha que eu já fiz lá da aula 8 de frequência cardíaca, tá certo? Eu não vou usar essa planilha aqui como eu falei, vou até fechar, tá? Eu copiei ela para cá, ó. Acho que agora vocês estão vendo a outra janela. Estão. Eu copiei ela para cá, tá? Então a planilha está aqui embaixo e eu vou deletar, porque eu não vou usar nada. Nada. Eu vou deletar tudo aqui para a gente fazer a planilha com potência, para mostrar que eu vou fazer diferentão, tá? Então aqui a gente deleta. Aqui a gente vai deletar também. Isso. Semana 2. A gente vai fazer as 2 últimas semanas de polimento, tá? Vamos fazer um polimento de 2 semanas. Eu poderia fazer de uma só também, mas vamos fazer de 2 para a gente manter. Vamos imaginar uma temporada mais, né? Como são 5 a 8 provas na temporada, é claro que ela, na maioria das vezes, ela vai fazer um polimento de uma semana. Eu vou fazer esse polimento aqui de 2 só para a gente fazer uma breve transição, mas nas próximas semanas a gente pode fazer, nas próximas provas a gente pode alternar aí, né, entre polimentos de uma semana ou de 2. No caso do cross country curto, os atletas costumam correr muitas provas na temporada, né? Então a gente acaba fazendo, e muitas provas são provas de regularidade. Às vezes você tem provas que tem várias etapas, né, acontecendo em vários momentos do ano, e aí no final tem a somatória de pontos, enfim. Então, porque se fosse provas longas, difíceis, a gente podia privilegiar, né, qual que é a prova-alvo. Mas no cross country curto, por ter essa característica, a gente costuma ter mais de uma prova-alvo para poder trabalhar. Opa, tô apanhando um pouco aqui hoje do posicionamento. Eu vou dar um zoom, né, depois aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é essa tabelinha aqui, ó, tá? Eu acho que eu vou até... Será? Não, já tá. Perdão. O que tem nessa tabelinha aqui? Como a gente vai trabalhar com potência, essa tabela é a transposição dessa imagem aqui, que eu já mostrei muito para vocês, tá? Essa imagem aqui, ó, que é preta, com alguns numerozinhos coloridinhos aqui, é uma tabela do Joe Friel, que mostra as zonas, tá, de frequência cardíaca com base no limiar do lactato, esses números coloridinhos aqui da tabela de percepção subjetiva do esforço e o equivalente no percentual aqui do FTP das zonas de potência. E mostra a duração de cada estímulo, tá? Só que o que eu fiz? Eu transpus aqui só a parte de potência, para a gente concentrar nesse treino aqui de potência, essa tabelinha para cá. Então o que a gente tem aqui para essa tabela de zona de potência para quem ainda não é muito familiarizado, tá? A gente tem aqui a zona 1, né, que é a zona de recuperação ativo, regenerativo, que é abaixo de 55%, perdão, do FTP, que é o limiar de potência funcional. Nas lives sobre potência, sobre treinamento de potência, tem explicando direitinho isso aqui, como que a gente faz a partir do teste de 20 minutos para calcular o FTP, ou seja, voltem lá na live sobre potência, que vocês vão saber como é que é, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para sua webcam, que eu quero falar para vocês, inclusive, aqui, né? Qual que é a live de treino por potência? Eu não vou ficar falando aqui direto, porque isso toma muito tempo, tá? Vou voltar ali para a planilha, mas lá na comunidade eu vou colocar um índice de todas as lives, porque depois de 78 lives, né? Fica difícil, mas se você quiser saber tudo sobre como achar o FTP, como as métricas de potência, tem todas as lives lá na nossa listinha para vocês encontrarem de maneira mais fácil, tá? Vamos voltar aqui então para nossa tabelinha para a gente entender melhor, tá? Bom, então a gente tem aqui a zona 2, que é a zona de endurance, de fazer os treinos de rodagem ali, entre 56% e 75% da frequência do FTP, duração entre 1 hora e 5 horas, né, 300 minutos aqui. Não estamos falando de intervalo aqui, porque a gente vai falar de intervalado só para os estímulos fortes,
Zona 3, que é a chamada zona tempo, entre 76% e 90% do FTP, entre 1 hora e 3 horas de pedal aqui. A zona 4, que é a zona também do limiar de lactato, né? Que no FTP equivale entre 91% e 105%. Então aqui a gente já pega alguns estímulos sublimiares, né, no caso do FTP, e supralimiares, acima do FTP, e aqui já começa a reduzir o tempo do intervalo, aqui, ó, quando a gente fala de intervalado, né? Então, se eu for passar um treino intervalado, isso aqui é um guia para vocês. Se eu for passar um treino intervalado com base nas zonas de potência, os meus estímulos em zona 4 vão ter entre 8 e 30 minutos, tá certo? Dependendo do nível do ciclista. Pode ter ciclista que não consiga sustentar 30 minutos aqui na zona 4, então a gente está falando de diversos tipos de condicionamento, né? E a gente sabe que nas zonas de potência, por isso que eu recomendo ver lá a live de teoria sobre potência, é a força que você está aplicando naquele pedal, no pedal naquele momento. Então, por exemplo, no caso da zona 4 de frequência cardíaca, eu consigo ficar 1 hora na zona 4, mas dependendo não vai ser 1 hora de esforço, fazendo força no pedal. Pode ter momento que você já está com fadiga, calor, com todos aqueles outros fatores que alteram a frequência cardíaca. Então você está em zona 4, mas não necessariamente representa o esforço que você está fazendo, mas sim o custo, né? O custo fisiológico ali naquele momento da prova ou naquele momento do treino. Então aqui é o tempo a força que você está aplicando no pedal, tá? A zona 5, que é a zona também conhecida como VO2 máximo, fica ali para que trabalha, né? Pode trabalhar também aumento de VO2 e tudo mais. Um pedacinho da 4 também, né? A gente fala sempre nessas zonas de predominância. A gente nunca fala de uma exclusividade, né? Seja predominância dos sistemas energéticos ou das adaptações fisiológicas. Então, aqui na zona 5, que é de VO2 máximo, entre 106% e 120% do FTP, estímulos curtos de 3 a 8 minutos. E aqui, na zona 6 e 7, a gente pode ter uma divergência entre alguns protocolos de zonas. Tem protocolos que falam apenas em zona 6 e que a zona 6 seria acima de 120%, tá certo? Do FTP, trabalhando capacidade anaeróbica e também a adaptação neuromuscular, né? Que são estímulos de 30 segundos a 3 minutos, só que aqui o Geoffrey divide também na zona 7, acima de 150% do FTP, e estímulos curtos abaixo de 30 segundos, costuma ser uma largada de uma prova, eventualmente um sprint final e mais. Nem todo atleta está adaptado para conseguir alcançar esse tipo de esforço, né? Então, quando a gente está falando aqui de zona 6 e zona 7, a gente está falando de atletas muito bem treinados, muito bem adaptados. Às vezes a gente pode colocar aqui, ao invés de indicar zona 6 ou zona 7, a gente pode indicar um tiro curto, né? Por exemplo, um tiro de 30 segundos, um tiro de 10 a 30 segundos, ou então um tiro aqui de 45 segundos, de 1 minuto, tá? E aí o que ele alcançar no medidor de potência e o que alcançar no que vai ser registrado ali no aparelho dele, vai ser a zona que ele alcançou. Pode ser que alguns podem alcançar 6, eventualmente um ou outro ciclista mais bem treinado pode alcançar 7, tá? Mas a gente vai passar o estímulo em tempo aqui, em segundos e tal, porque aí esse tipo de adaptação vai depender do nível do atleta. Porque às vezes você pode colocar lá 3 estímulos, 3 tiros ou 4 tiros estímulos em zona 7. E aí ele vai entregar tudo lá, mas não vai conseguir chegar no 150%, vai chegar no 140%, vai chegar no... Tá bom? E depende também do protocolo da medida do aparelho dele. O importante é o estímulo que você bota no corpo, a força que você bota no pedal e as adaptações que eles vão gerar, né? Então, você jogando aqui a partir da 6, né? Quanto mais curto, 30 segundos, né? Menor que 30 segundos, em termos de tempo que a gente vai usar, ele vai trabalhar privilegiadamente, primordialmente, essas duas capacidades aqui, né? Ele ou ela, o seu atleta. Nesse caso aqui hoje a Carla é a nossa atleta, tá certo? Muito bem. Então, toda a planilha nossa de potência, nessa semana de fevereiro, que vai ser a semana de potência, vai ter essa tabelinha aqui. Estou apresentando ela hoje, nas outras aulas a gente, né, vai passando. Vamos então para a nossa semana, as nossas 4 semanas aqui antes da prova. Vamos supor que seja a prova-alvo dela ou uma das provas, tá? Então a gente vai pensar que ela já está trabalhando, como é um período bem específico, que vai pegar as últimas 4 semanas antes da prova, ela está trabalhando, por ser uma atleta de cross-country curto,
um volume baixo e uma intensidade bem alta, né? Uma intensidade de prova. Então, os nossos treinos aqui dessas semanas não vão ter um volume tão grande e vão ter uma intensidade maior. Então, basicamente, eu vou trabalhar aqui alguns treinos bem intensos para ela poder trabalhar várias questões, vários estímulos que são parecidos com os estímulos dela de prova, e vou trabalhar também alguns estímulos de recuperação para esses treinos muito intensos, certo? Vamos lá, vamos começar então. Essa semana 1 aqui não é a primeira semana de treino dela, ou seja, ela já vem treinando. É a semana 1 das 4 semanas que a gente vai construir aqui na planilha, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar nessas duas primeiras semanas aqui, eu vou colocar 3 treinos. Aliás, 2 treinos bem fortes, intensos e curtos, e outros treinos moderados, um pouquinho maiores, tá? Mas com características um pouco menos intensas. E no polimento, como a gente sabe, qual que é a característica principal do polimento para as competições, para que o atleta atinja o seu pico de performance? É uma redução do volume comparado com as semanas anteriores, com as semanas específicas, e um aumento da intensidade. Então aqui nessas semanas de polimento, eu vou aumentar a intensidade aqui até em número de treinos e vou diminuir o volume, tá certo? Muito bem. Vamos imaginar então, aqui como são 2 treinos, vamos colocar esses treinos mais intensos na quarta-feira e no sábado, tá certo? Imaginando que ela treine segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Então a gente vai ter treinos mais intensos na quarta e curtos na quarta e no sábado, e treinos moderadinhos aqui, de soltura, regenerativos, entre outros, na segunda, na sexta e no domingo, ok? Vamos começar então aqui a nossa segunda-feira, nossos treinos aqui todos com aquecimento. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vamos lá, para vocês enxergarem aqui melhor. Eu gosto de colocar aqui 150%, vamos ver como que vai ficar. Opa, isso, acho que agora ficou bom, hein, gente? Isso. Então vamos colocar aqui aquecimento, parte principal, volta a calma, ok? Muito bem. Bom, já estamos em semana bem específica, então o que eu vou colocar aqui? No aquecimento, eu vou colocar 19 não. 10 minutos, zona 1 a 2, ok? Para ir aquecendo. Estou falando de zonas de potência. Teve dúvida? Sobe aqui em cima na tabelinha, beleza? Faça a planilha com essa tabelinha aí do lado. 10 minutos de aquecimento entre zona 1 e 2. Vamos colocar aqui um giro em zona tempo. 40 minutos. Zona 3. Ok? Vamos colocar aqui 5 minutos. Zona 4, para ela girar um pouquinho mais forte. Estou em dúvida, zona 4, qual que é o estímulo? Zona 3, qual que é o estímulo? Vamos olhar aqui, eu já faço rápido, né? Aqui, ó, zona 4, entre 8 e 30 minutos, coloquei até um pouquinho menos, não tem problema, tá? Menos. O problema é passar aqui, é mais, tá? Isso aqui é mais para os intervalos também. E o zona 3 está aqui tranquilo. 5 minutos, zona 4. E aqui a gente já deixa a volta calma com mais 10 minutos, zona 1 e 2, tá? Então, será que se colocar negrito aqui vai ficar melhor? Aquecimento, parte principal, volta calma, ok? Vamos botar o total aqui, que agora eu estou fazendo isso, né? Então, a gente tem aqui 45 minutos, 55 minutos, 65 minutos. Total, 65 minutos. E aí depois no final a gente coloca o volume total aqui em cima, tá? Muito bem. André, eu gosto, quando eu vou trabalhar com potência, ou mesmo com frequência cardíaca, no meu aquecimento, ao invés de eu fazer esse giro contínuo aí que você faz em zona 1, zona 2, eu gosto de dar alguns estímulos em cadência alta, né, marcha leve, mas estímulos mais rápidos. Então, por exemplo, o atleta começou a pedalar ali 10 minutos em zona 1 ou 2. Aí depois ele fez
3, 5 estímulos de 15 segundos de giro rápido, voltando depois para a zona 1 e para a zona 2. Pode ser? Pode ser. Eu vou fazer esse tipo. Eu vou fazer uma aula só sobre variações de aquecimento, que eu acho que fica melhor, mas eu prefiro passar assim, na maioria dos casos, tá? Para os atletas, especialmente para o caso de um treino contínuo como esse. Beleza? Se fosse um treino, por exemplo, intervalado, como os que ela vai fazer aqui na quarta e no sábado, a gente pode dar uma esquentada um pouco maior no atleta, ou então se tiver mais frio também, né? São opções aí para o aquecimento, tá bom? Muito bem, então esse aqui foi um treininho em zona tempo, basicamente, com um estímulozinho aqui mais forte no finalzinho, tá? De 1 hora. E agora vamos para os nossos intervalados aqui de quarta e de sábado. Como que eu vou escolher os meus intervalados aqui? Não é tirando do sovaco, tá certo? Eu vou pensar na especificidade das provas de cross-country curto. Quem já assistiu prova de cross-country curto na televisão sabe que o percurso é bastante técnico, que alterna momentos que são chamados momentos de flow, ou seja, onde o atleta não pedala, mas vai acompanhando ali os obstáculos, ou o momento de vencer obstáculos mais técnicos, né? E alguns momentos que são tiros curtos, como por exemplo a largada, subidas curtas e inclinadas, enfim, momentos onde ele quer dar distância, ou momentos onde ele vai tentar ultrapassagem. Então, eu vou trabalhar bastante com tiros curtos aqui, com estímulos curtos, tá certo? Nessas 2 primeiras semanas, eu ainda posso até trabalhar com um ou outro estímulo mais longo, de 5 minutos, de 6 minutos, quem sabe eventualmente aqui até 8 minutos, mas não costuma ter tanto isso, né, assim, nas provas de cross-country curto, mas eu vou trabalhar muito mais com estímulos curtos ao longo das semanas, tá bom? Para quem já acompanhou as aulas aqui de planilha passo a passo, sabe que a primeira semana é um pouquinho mais demorada, né, para a gente estabelecer alguns pontos, mas depois a gente vai, deixa eu fechar essa coisinha aqui, isso. Depois a gente vai copiando e colando e fazendo algumas alterações, tá? Então vamos pensar no nosso primeiro intervalado aqui, da semana, mais forte, tá? Opa, aqui está. Aqui, já vamos até mudar o aquecimento aqui, ó, fazer um aquecimento um pouquinho maior, né? Então a gente pode colocar 10 minutos entre zona 1 e zona 2. Aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, 4 vezes 10 segundos, né? Que são essas duas aspas aqui, né? Uma aspa só é minuto, mas como eu escrevo minuto, eu vou escrever segundo aqui também. 4 vezes 10 segundos, cadência alta com 30 segundos de recuperação. Beleza? Só para ela chegar mais quente aqui na parte principal, tá? Será que se eu colocar aqui vai ficar muito bagunçado? Vamos ver. Tópico. Ah, não, ficou feio demais. Mesmo se for bolinha aqui, horrível, horrível. Desculpa, gente. Aqui. Fiz nada disso. Aí, pronto. Ok. É porque tem 5 dias de treino aqui, não dá pra... vai ficar apertado. Vou colocar um tracinho. Isso. Não. Isso. E aqui um outro tracinho. Isso. Só para mostrar que são exercícios diferentes. Então aqui na parte principal, vamos colocar, antes de começar o intervaladão mesmo, vamos colocar 10 minutos. Zona 3, né? Para apertar um pouco mais aqui a força no pedal. Ok? Nosso tracinho aqui. Não igual, tracinho. 10 minutos zona 3. E agora vamos para o nosso intervalado. Eu vou começar essa semana com intervalados um pouco mais longos para mostrar essa transição. E ao longo das semanas a gente vai para intervalados mais curtos. Mas são longos pensando no cross-country curto, tá? Ou seja, longos não tão longos. Então aqui a gente coloca... vamos botar aqui 5 estímulos de 5 minutos, zona 4 e 5. Com 3 minutos, recuperação, zona 1 a 2, ok? Então, muito bem, zona 1 a 2, tá certo? E para voltar calma,
10 minutos na zona desceu aqui, né, gente? Será que eu consigo? Ah, consigo. Vou subir aqui um pouco. Aqui. Ainda não. Que pena, hein? Depois eu ajeito. Deu. 10 minutos na zona 1 e 2. Então, ficou tudo bem. Vamos calcular aqui. Deu 10 mais 2 minutos e 40. Vamos arredondar para 3. 13 minutos. 23 minutos. 23 minutos. 33 minutos. 33 minutos. E aqui a gente tem 73 minutos, tá? Então vamos arredondar aqui para 75 minutos. 1 hora e 15 minutos, tá? E aqui 1 hora e 5 minutos. Ok. Beleza. Tá certo? Então aqui, ó, 5 vezes 5 minutos entre zona 4 e zona 5, né? Tem uma faixa maior ali que ela pode fazer, com 3 minutos de recuperação em zona 1 e 2. Beleza? Muito bem. Para o nosso treino de sexta, que vai ser um treino mais leve, tá? Eu posso pegar esse aqui primeiro e posso mudar um pouquinho, né? Então a gente mantém esse aquecimento aqui. Vamos fazer uns bloquinhos aqui, ó. Uns bloquinhos para ela. Vamos colocar 10 minutos na zona 3, 5 minutos na zona 4. Vamos colocar estímulos variados aqui, né? Cross country curto alterna muito, né? Vamos colocar 3 minutos, zona 2. Depois a gente coloca mais 5 minutos, zona 4 a 5. E aqui a gente termina mais leve de novo. Acho que aqui vai precisar de mais tempo. Vamos colocar aqui 20 minutos, zona 3, tá? Vamos ver como é que ficou aqui. Ficou 10, 20, 30, 53 minutos, 63 minutos. Vamos arredondar, 1 hora e 5 minutos de novo, tá? Pode colocar mais 2 minutinhos no aquecimento ou na volta calma. 1 hora e 5 minutos. Muito bem. Depois que eu terminar essa semana aqui, eu vou falar para você sobre essa questão de treino específico em trilha, asfalto, etc. Para o caso dessa atleta aqui e dos atletas de vocês também. Sábado, vamos caprichar aqui no sábado com mais um intervalado. Vamos apertar um pouquinho mais agora. Vamos fazer um intervaladinho aqui de zona 5 para ela. Um treino mais puxado, tá? Então aqui eu vou manter esse aquecimento, tá? Para ficar mais tranquilo aqui pra gente. Na parte principal também os 10 minutos de zona 3, só que agora a gente vai fazer um treino mais forte. Vamos fazer um intervalado diferente. Vamos fazer um intervalado aqui de 8 estímulos, tá? De 3 minutos. Vamos ver se 3 minutos... 3 minutos na zona 5, com 3 minutos de recuperação na zona 1 ou 2. Vamos olhar aqui a nossa tabelinha? Zona 5, ó, de 3 a 8 minutos, trabalhando aqui VO2, tá? Vamos começar com um pouquinho mais, para ir apertando depois nas próximas semanas? Vamos começar aqui com 4 minutos, 5 minutos. 5 minutos. Ixi, esse treino aqui tá pesado. Mas é isso mesmo, semana de um mês para a prova. Então aqui, ó, ficou 8 vezes 5, 40. Mais 3 vezes 8, 24. 64. 1 hora e 4 minutos aqui, ó, no limite, né? Só esse intervalado. 1 hora e 4 minutos. 64. 74, 84, 94, 95, 96, 97 minutos. 1 hora e 37 minutos. 1 hora, vamos arredondar para 1 hora e 40, para ficar mais fácil? 1 hora e 40 minutos, tá certo? De treino. E aqui no domingo, nós vamos colocar um treino, uma rodagenzinha aqui, não muito grande, a gente não está querendo trabalhar com volume, mas para ela recuperar, para ela ficar boa já para a segunda, que vai ser uma segunda intermediária. Então aqui, ó, vamos até tirar isso aqui, tudo, e vamos colocar aqui 1 hora a 1 hora e 30. Tira essa parte de aquecimento aqui, é só o treino. Opa! Oi, gente.
rodagem, zona 2. Tá bom? Muito bem. Temos aqui a nossa primeira semana de treinos, ok? Total, 1 hora a 1 hora e 30 minutos, ok? E vamos fazer o cálculo do volume semanal aqui? Volume semanal. Vamos pegar aqui. 1 hora, 1, 2, 3, 4, 5. 5h50, 6 horas e 5 minutos. Depois eu arrumo isso aqui, tá? 6 horas e 5 minutos que esse foi o mínimo. O máximo mais 30 minutos aqui, né? 6 horas e 35 minutos. 6 horas e 35 minutos, ok? Muito bem. Vou descer isso aqui lá para baixo, para ficar bom na tela. Isso, aqui. Tá prontinho aqui para vocês, tá? Antes da gente ir para a semana 2, eu quero só fazer uma questão importante aqui com vocês. Cadê? Muito bem. André, quantas vezes por semana essa pessoa vai treinar na trilha? Ela tem uma pista, ela tem uma pista de XCO, algum circuitinho próximo da casa dela para treinar. E aí é aquele ponto que eu falo com vocês, né, pessoal? A gente tem que trabalhar da melhor forma com a realidade que a gente tem. Então vamos supor que a Carla, que é a nossa atleta aqui do estudo de caso, ela consiga dos 5 treinos que ela faz ir para a trilha 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, né? E às vezes tem algum circuitinho que é perto da casa dela, mas que não vai ser igual à pista, né? Quando você vai para uma prova de XCO, tem um momento de reconhecimento da pista, você roda na pista antes, então ela vai treinar onde ela tiver condições de treinar, a mesma coisa os atletas de vocês, e tem aquela história, quanto mais simulado possível puder ser o treino, se tiver um bike park perto da região onde seu atleta mora ou alguma coisa assim, a gente vai treinar o mais específico possível, né? Se ela puder estar na trilha, tem gente que mora perto de bike park ou em cidades que muito perto tem à sua disposição trilhas, mas tem aquelas pessoas que treinam basicamente no asfalto e só conseguem ir para a trilha no final de semana e assim por diante, mas como todo o princípio da especificidade, vai estar na trilha o máximo que ela puder. Tá bom? Só esses treininhos aqui de rodagem, né? Na segunda, enfim, dá para fazer no asfalto, né? Se quiser fazer algum intervaladinho desse aqui também no rolo ou no asfalto, pode fazer. Mas se puder ir para trilha, dá para fazer um intervalado até num estradão, né? Para ficar um pouco mais fidedigno aí, apesar do circuitinho de cross country curto não ter estradão, tem até alguns momentos de cascalho e tal, mas enfim, né, tentar aproximar o máximo possível da realidade da atleta, tá? Então fizemos aqui a primeira semana desse mês pré-prova. Vou copiar, agora vai ficar mais rápido, né? Vou copiar aqui e vou colocar aqui na semana 2 para a gente fazer alguns ajustes, tá? Semana 3 e 4 vai ser o polimento. Então, aqui coube tudo aqui na tela. O que eu vou fazer? Lembra que ela fez uma rodagenzinha aqui, ou seja, nem é um volume tão grande para pedir um treino regenerativo aqui, mas se for o caso, vocês podem fazer um regenerativo aqui também, para ela ter uma semana um pouco mais forte. Mas aí a gente faz aqui, ó. Vamos fazer então, tá? Giro regenerativo, trabalhando com zona de potência, hein, pessoal? 50 a 60 minutos, zona 1, ok? Bem leve. Total 50 a 60 minutos, ok? Muito bem, aqui está. Vamos caprichar agora no intervalado aqui com outros estímulos. Eu quero passar aqui um estímulo de intervalado aqui já nessa semana, que é um intervalado que eu passo pouco aqui, mas já passei algumas vezes, que é o chamado intervalado triplo, tá? Então eu vou manter aqui o aquecimento, que é o quê? Forte, mais forte e recuperação, tá? Porque é um intervalado em 3 tempos. A gente faz aqui intervalado em 2 tempos, né? Com estímulo e recuperação. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos manter esses 10 minutos de zona 3 aqui, e aí a gente coloca assim, ó.
repetir. Vamos colocar aqui, vamos colocar 5 vezes, 5 estímulos, ou 6 estímulos, 6 vezes, tá? Então vai ser 3 minutos, opa, não é 3 vezes, que já está ali o tanto de vezes que vai repetir, então tem que ter 3 tópicos aqui. 3 minutos, zona 4, 1 minuto, zona, epa, maior não, 1 minuto, zona 5 a 6, opa, zona 5 a 6, e 3 minutos, recuperação, zona 1 a 2, ok? Entenderam o intervalado em 3 tempos? Vou mostrar, vai ter mais desse aqui na planilha, vocês vão entender, é bem tranquilo, né? Então ele vai fazer 6 vezes, 3 minutos na 4, e aí vai jogar a carga, pedalar mais forte, 1 minutinho na zona 5 e na zona 6, alivia, 3 minutos, zona 1 e zona 2. Então aqui tem 3, 4, 7 minutos, 7 vezes 6, 42. Tem 42 minutos aqui, ó, nesse intervalado, tá certo? Então 42, 52, 62, 72, 74, 75 minutos de treino, 1 hora e 15 minutos. Ficou legal esse aqui, muito bom, né? Às vezes isso acontece também em provas, pensando na especificidade do cross-country curto, você está pedalando forte, e aí você tem que dar uma esticadinha mais forte e depois alivia, né? Então a gente tem que dar estímulos diferentes aqui para essa atleta, tá? Eu quero botar um treino mais leve aqui no treino 3, né? Que é segunda, quarta e sexta aqui, como a gente está colocando. Eu quero colocar um treino mais leve aqui. Eu vou colocar aqui esse treino aqui, ó, o mesmo dessa segunda, 45 minutos, zona 3 com finalzinho na zona 4, tá? Porque ele é mais leve do que aquele que estava aqui, aqueles de blocos, e vai manter 45, 55, 65, 1 hora e 5 minutos também, tá legal aqui. E vamos fazer o intervalado treino forte aqui do sábado. Vou reduzir, vou manter o aquecimento, né, manter a volta calma, vou reduzir aqui, ó. A gente pode repetir treinos intervalados, tá, gente? Eu sempre falo isso. Quer repetir o treino da semana passada, esse aqui de 8 de 5 para essa semana? Pode. Por que eu mudo fazendo essa aula para vocês? Para vocês terem repertório, tá? Para a gente ter repertório e poder adaptar. Então eu vou mudar aqui, eu vou apertar um pouco mais esse treino. Então eu vou colocar 8 vezes... Vou colocar o estímulo mais curto, tá? 4. Vamos botar 10 estímulos aqui? 10 estímulos de 4 minutos. Vou colocar 10 de 4, tá? Com 2 minutos de recuperação. Diminuir um pouquinho o estímulo e diminuir um pouquinho a recuperação também. Tá? 4 minutos na zona 5 com 2 minutos de recuperação na 1 e 2. Deu dúvida? Vem aqui em cima, zona 5, entre 3 e 8 minutos, tá legal? Né? Beleza. Então aqui ficou com 8 vezes 5, 40. Não é esse não, é o de baixo. Isso. Aqui ficou com 10 vezes 4, 40. 10 vezes 2, 20. 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos, 90 minutos, 93 minutos. 1 hora e 33 minutos. 1 hora e 30. É difícil quebradinho para eu fazer as contas depois, mas vai. Muito bem. E aqui nesse treino 5 aqui do domingo, a gente vai manter essa rodagem aqui para essa semana, tá? A gente vai mudar agora na próxima semana. Mas vamos fazer mais leve. Vou colocar só 1 hora de rodagem, porque na segunda-feira a gente já vai começar, na próxima, que é o polimento, a gente já vai começar mais forte. Então esse domingo aqui, ó, ele pode ser ou 1 hora de rodagem, né, ou regenerativo, ou pode ser até off, dependendo da análise de desempenho da atleta, né? É aquilo. A planilha que o treinador constrói aqui com vocês, né, ela depende de análise de desempenho, lógico, passível de ajustes, tá? Então vamos para o volume semanal aqui. Volume semanal. Epa, tô apanhando. Volume semanal. Aqui a gente tem 50, 1 hora e 50, 2 horas e 5,
3 horas e 5, 3 horas e 10, 4 horas e 10, 5 horas e 43. 5 horas e 43. Então, 5 horas e 43 minutos a 5 horas e 53 minutos, dependendo do tempo ali do regenerativo. Beleza? Pode ver que eu já diminui um pouquinho o volume e aumentei a intensidade, né? Diminui o volume e aumentei a intensidade. Vamos começar então semana 3 e 4 de polimento. Polimento, beleza? E aí a gente vai fazer 3 treinos mais fortes, segunda, quarta e sexta, e vamos aliviar... Ó, segunda, quarta e sexta não, pera aí, fiquei em dúvida. Acho que é isso mesmo, segunda... Não. Quarta. Sexta. Sábado. Como são treinos curtos e ela não vai precisar fazer muito longo, né? Nem pode nesse momento, eu vou fazer... Vamos fazer treino forte para ela segunda, sexta e domingo nessa semana. Tá? Segunda, sexta e domingo. E quarta e sábado, treinos mais intermediários. Ok? Estou dando um espaçamento maior aqui. Eu podia fazer segunda, quarta e sexta. Tem 48 horas de intervalo. Mas ia ficar uma distância muito grande aqui da sexta para a próxima segunda. Vamos fazer segunda, sexta e domingo. Ok? Vamos pegar um intervalado triplo aqui que a gente fez na semana 2. Vamos alterar ele um pouco. Para a gente trabalhar bem ele. E lá na semana... E eu vou colocar aqui também uns simulados, porque agora é polimento, né? Então ela vai chegar bem perto de fazer alguns simuladinhos aqui, treininhos mais em ritmo de prova. Espera aí que eu vou descer aqui para ficar mais fácil da gente ver. Isso. Confirmando aqui. Ótimo. Semana 3. Então aqui na segunda, a gente deixa, por exemplo, domingo ou sábado, que ela pode ir para a trilha, para fazer esses treinos mais simulados, tá? Então aqui na segunda-feira, a gente vai fazer... vamos manter aqui esses mesmos aquecimentos, né? Vamos fazer um intervalado triplo, um pouco diferente aqui agora. Mais forte. Vamos fazer... Mas vamos repetir acho que 5 vezes só, que vai ser bem mais forte. 3 minutos, zona 5. 5. E depois 1 minuto, eu vou botar a zona 6, 7 aqui, tá? 6, 7. Mas pode ser 1 minuto tiro, né? Eu poderia colocar tiro também, porque é o que a atleta conseguir, né? 3 minutos zona 3 minutos zona 5, 1 minuto zona 6, 7 e 3 minutos de recuperação na zona 1 e 2, tá? E a volta calma aqui, vamos aumentar um pouquinho essa volta calma, porque vai cansar demais. Vou botar acho que mais 10 minutinhos aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes 7, 35. 45, 65, 75, 78 minutos. 1 hora e 18 minutos de treino. Ok? Muito bem. Vamos botar agora os treinos leves, bem mais leves, para o atleta recuperar. Tá? Bem mais leves, que eu falo assim, regenerativos ou rodagenzinhas. Vamos colocar aqui, ó, 60 a 70 minutos, rodagem, zona 2. André, não está muito leve para essa semana que ela está na semana de polimento? Não, porque é bem específico e a gente vai caprichar aqui nos outros treinos, tá certo? Então, vai ser sexta e domingo os treinos fortes. Então, vamos para outro treino forte aqui de sexta-feira. Quero pegar um intervalado duplo mesmo, normal, tradicional, para a gente ir variando. Aqui a gente vai fazer, vamos fazer uns treinos de tiro curto aqui, ó, tá? Aqui tá o aquecimento. Vamos fazer, já estamos na terceira semana, então vamos caprichar aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer 2 intervalados diferentes, 2 bloquinhos de intervalado. A gente vai fazer primeiro um pouquinho maior, maior de estímulo, então a gente vai colocar aqui 5 estímulos
de 4 minutos na zona 5, com 2 minutos de recuperação na zona 1 e 2, tá? Aqui a gente coloca, para ela dar uma pausa entre um e outro, 10 minutos, zona 1 a 2. E aqui a gente vai fazer mais 3 tirinhos, depois desses intervalados, tá vendo como é que tá ficando puxado? Mas lembra lá da anamnese, ela tem 5 anos de mountain bike. Aqui a gente vai colocar 3 vezes tiro, 30 segundos com 3 minutos de recuperação, zona 1 a 2, ok? Beleza. E aqui na volta calma, mais tempo, né? Então, para descansar melhor. Tá ficando grande os treinos, né, gente? Tá ruim aqui a tela, mas eu vou arrumar aqui para vocês. É porque o aquecimento é a mesma coisa. Vamos para a parte principal aqui, ó. Aqui ficou 5 vezes 4, 20. 2 vezes 5, 10. Então tem 30 minutos aqui. Aqui tem 3 vezes 3, 9. Vamos arredondar aqui, 10 também, tá? Depois eu coloco mais. Então tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 minutos. 1 hora e 15 minutos, arredondando esse treino forte, tá? O sábado, que é logo depois da sexta-feira, vai ser um giro regenerativo. Vou copiar aqui, tá? Vai ser um giro regenerativo. Porque aqui no domingo ela vai fazer um simulado XCC. Tá certo? Faltando 2 semanas para a prova. Então ela vai fazer aqui aquecimento 20 minutos entre zona 1 e 3, tá? Para esquentar. Parte principal. Aquecimento. Simulado XCC, tá? Mas vamos fazer como se fosse 2 baterias, tá? Então ela vai fazer, por exemplo, vamos supor que ela tem uma trilhazinha, um circuitinho perto de casa, um estradão, a trilha que ela vai, o bike park, não sei. Então ela vai fazer ali 20 minutos, né? 22 minutos pedalando em ritmo de prova, ok? Então, simulado XCC. 22 minutos, trilha, ritmo de prova, ok? Então vai ser isso mesmo. Vai ser esse simuladinho aqui, é forte, vai ser só esse. E volta calma. 20 minutos, zona 1. Lembrando que a gente está falando de zona de potência o tempo todo, eu estou lembrando vocês disso. Tá bom? Então fez um simulado aqui forte, faltando 1 semana para a prova, porque aqui no domingo é a prova, tá certo? Muito bem, tanto que eu até mudei aqui os dias de polimento da última semana, segunda, quarta, quinta e sexta, para a prova no domingo, tá? Enfim, então aqui está. Que a gente vai fazer? Aqui, apesar dela ficar cansadona, é um estímulo muito curto. Aqui tem 1 hora, sendo que 22 foi forte, né? 24, 62 minutos. Total, 62 minutos, ok? Então, nós temos aqui nessa semana 1 hora e 10, 1 hora e 18, 1 hora e 20, 2 horas e 20, 2 horas e 20, 3 horas e 20, 4 horas e 20, 5 horas e 35, que é o máximo, tá? Volume semanal, 5 horas e
35. E o menor é 20 minutos a menos. Então são 5 horas e 15. 5 horas e 15 minutos a 5 horas e 35 minutos. Ok? Muito bem. E a semana 4, que é a semana de prova, geralmente são... Você às vezes costuma chegar um pouco antes no local, ou tem reconhecimento de pista. Se tiver reconhecimento de pista, por exemplo, um dia antes, dá para fazer simulados no reconhecimento, né? Então aqui cada caso é um caso, mas eu vou colocar só aqui os treinos fortes da atleta, e esses vão ser segunda, quarta e sexta-feira, tá certo? E aí a gente vai pegar, eu vou pegar esse simulado aqui, ó, mais um simulado, e vou colocar esse simulado aqui na sexta-feira, tá? Sendo que ela descansaria o sábado, eu faria só um girinho de ativação no sábado para quem é afeito a isso, para correr a prova no domingo, né? Reconhecimento, ou se o reconhecimento da prova for no sábado, enfim, tá? E vou colocar os outros treinos fortes aqui na segunda e na quarta. Na quinta ela vai fazer um treino mais leve, tá? Quinta eu vou botar até um regenerativo aqui para ela, copiando, vai ficar mais tranquilo. Isso, e na segunda e na quarta a gente vai fazer treinos fortes. Vamos pegar esse intervalado triplo aqui de novo e botar, vou colocar esse intervalado triplo na quarta, porque como ela fez esse simulado aqui, ó, eu vou botar um treininho de tiro aqui na segunda. Ah, André, mas logo um dia depois? Sim, 24 horas de descanso, prova de cross country curto, não é tanto desgaste assim. É desgaste, mas dá. Né? 5 anos de mountain bike, tá bom. Deixa eu descer essa para ficar inteiro na tela aqui. Estamos acabando, hein, gente? Força! Treinador tem que dedicar. Então, nós vamos fazer aqui esse treino intervalado triplo. Vamos fazer um pouquinho mais puxadinho aqui. Vamos aumentar o estímulo. Vamos fazer 6 estímulos, tá? Vamos colocar aqui 4 minutos na zona 5 e 1 minuto forte também de novo, que poderia ser até tiro aqui, zona 6, 7, tá? E vamos manter aqui 3 minutos de recuperação. Então eu mudei aqui, eu aumentei bastante, né? Então eu fiz 4, 7, 8, V6, 48, 68, 78, 81 minutos, 1 hora e 21. 1 hora e 21 minutos. Ok? E aqui, ó, vamos botar um treino de tiro mesmo, tá? Cadê os treininhos de tiro aqui que eu fiz? Aqui. Mas aqui a gente vai colocar só de tiro. Não vamos colocar dois tempos intervalados, não. Fazer só um treininho de tiro. Ctrl+C. Isso. Aqui eu quero tiro curto, porque eu ainda não trabalhei, tá? Que é largada, que é sprint. Então a gente aumenta, né? Quando o treino é muito intenso, a gente aumenta o aquecimento, aumenta, né, o tempo. Então ficou aqui 10, esse aquecimento eu mantive, só que aqui, ó, 10 minutos de zona, vamos botar 15 minutos, 20 minutos. 20 minutos de zona 3. E aqui, ó, nós vamos fazer 10 vezes tiro de 30 segundos. Como eu quero que ela concentre no tiro, eu vou deixar aqui 3 minutos de recuperação na zona 1 e 2, tá? E acabou. Lembrando que ela pedalou forte ontem. E na terça ela descansaria. Então aqui ficou 10 vezes 3, 30 minutos. 30 minutos, mais 5 minutos aqui, 35, 55, 75, 85 minutos, 88, vamos arredondar para 90? 1 hora e 30. Só que de tiro foi 35 minutos. O resto ficou entre aquecimento e volta calma, tá? Como deve ser um treino muito intenso aí, né? A parte de alta intensidade, ela é reduzida. E domingo a prova. Então aqui, ó, na semana antes da prova, teve um volume semanal de, perdão, 1 hora e 30, 2 horas e 30, 2 horas e 51, 2 horas e 51, 3 horas e 51, 4 horas e 53 minutos, que é o máximo.
4 horas e 53 minutos. E aqui o mínimo é 4 horas, 10 minutos a menos ali, 43 minutos a 4 horas e 53 minutos. Perfeito! Está feita aqui a nossa planilha de cross country curto da Carla, tá? Com base em potência, deixa eu mudar aqui só para mim. E vocês têm agora mais um modelo de planilha de cross country curto, dessa vez por potência. André, quero trocar essa planilha aí, meu atleta não treina com potência, treina com frequência cardíaca. Pode trocar, né? Usa o que para trocar? Usa essa tabelinha aqui, ó, a completa. Peraí. E agora, hein? Como é que eu vou achar isso? Será que eu já fechei? Não fechei. Tá aqui, peraí que eu vou mostrar para vocês. Quero fazer a transição, quero trocar das zonas de frequência de potência para as zonas de frequência cardíaca. Usa essa tabelinha aqui, ó, tá? Tem na comunidade Treinador de Ciclismo e eu vou deixar também em anexo nessa aula lá na comunidade, tá bom? Vai ficar uma semana aqui no YouTube, depois vai lá para a comunidade e eu deixo um anexo embaixo do vídeo da aula com essa imagem e com a planilha também, caso vocês queiram fazer a troca. Maravilha, pessoal! Estamos terminando mais uma aula da comunidade Treinador de Ciclismo, excepcionalmente gravada na próxima quinta-feira. Eu vejo vocês ao vivo com mais uma planilha com modelo de potência, dessa vez para cross country olímpico. Espero vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que comentou aqui mesmo durante a aula gravada. Eu sempre dou uma olhada depois. Seguimos juntos. Ótima semana, bons treinos e tchau, tchau. Valeu, galera! Fui!